Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal CN, onde a gente vai continuar a resolver as reduções, né, as coordenadas cilíndricas. Desta vez vamos ver os vetores unitários. Então, se você não viu o vídeo anterior, vai aparecer um cardzinho aqui em cima, né? E se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like caso você goste do vídeo, para que o CN cresça cada vez mais e vem para o CN. Então vamos lá, pessoal. Vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu na outra aula. Seria o seguinte. Aqui é o nosso eixo Z. Deixa eu botar aqui. Temos aqui um eixo Y e um eixo X. Vamos lá. Aqui é Y e aqui é X. Beleza, a gente viu na aula passada que temos aqui um vetor posição, né? A gente viu onde é mais ou menos assim. Deixa eu fazer aqui. Fazer mais bonito. Aqui o nosso ρ, onde ele vai ter uma projeção no plano XY, onde a gente vai ter um ângulo φ, beleza? Então, era isso que a gente tinha visto, né? Onde a gente tem que o Z, ele vai depender apenas do Z, né? A altura do nosso cilindro, de modo que a gente vai ter um ângulo polar e essa distância radial, né? Nosso raio. Pronto. O que a gente tem que fazer aqui? Pensar, né? Questão dos vetores unitários, né? Quais seriam os vetores unitários aqui? A gente tem três componentes, né? Temos o ρ, temos o φ e temos o z. Então, temos três componentes, em caso semelhante a x, y, z. E a gente quer saber quais são os vetores unitários aqui em coordenadas cilíndricas. Como é que a gente vai saber? Primeiramente, a direção do ρ chapéu, qual vai ser? Vai ser justamente a mesma direção de ρ, né? Ele vai continuar. Então, vou escrever aqui, ó. É o nosso ρ chapéu. Mesma direção, né? Vetor unitário, módulo 1, na mesma direção. Enquanto isso, o nosso φ, ele cresce para cá, ó. Nessa direção. Nosso φ chapéu. Se ele cresce assim, então vai ficar meio estranho, mas considerei mais ou menos assim, ó. Perpendicular entre eles, né? O chapéu. Então aqui está perpendicular. Claro que fica ruim de desenhar, mas considera como se estivesse perpendicular. E, por último, temos o nosso Z. Qual é a direção do Z? O Z ele vai crescer para cima, né, positivamente. Então, a gente vai ter um Z chapéu, também perpendicular a esses dois. Então, todos são perpendiculares entre si. Temos uma base ortonormal. Beleza? Então, temos aqui os três vetores unitários. E a gente tem que saber qual é o valor de cada um deles, né? O mais fácil deles, acredito que vocês já devem ter visto, vai ser o seguinte: o Z chapéu, né? Quem é o Z chapéu? Z chapéu está na mesma direção de Z. Então, logicamente, ele vai ser o próprio Z chapéu, né? Que seria daqueles das coordenadas cartesianas comum, né? Que é o 0, 0, 1. Beleza? Então, não tem nenhuma diferença, nenhuma dificuldade em relação ao Z chapéu. Z chapéu é o Z chapéu. Agora, quem é Φ chapéu e Rho chapéu? A gente tem que saber. Para isso, vamos fazer o seguinte. Eu vou escrever o plano XY aqui. Então, eita, aqui é o Y, plano cartesiano. Para a gente encontrar esses carinhas, quais são as componentes dele, né? Ficar melhor de visualizar. Pronto. Vamos lá, aqui é o eixo X.
e está aqui na origem, né? Pronto. Então eu vou escrever aqui o nosso row, o nosso row chapéu, para ficar melhor, né? Que é o nosso row chapéu. Se o row está na mesma direção do row chapéu, está aqui, ó. Seria aqui. Então eu posso escrever o nosso row chapéu basicamente assim. Tá aqui, ó. Row chapéu. Bom, isso facilita muito porque eu já sei qual é o ângulo que ele cresce daqui, ó. Percebe, ó? Ele cresce do X, ó. Do X vai para o Z, né? Então, a direção é assim, ó. O crescimento do ângulo. Então, aqui, ó, nosso φ. E é botou já bem simples. O que tem que fazer? Relações trigonométricas. Então, o nosso ρ, vou escrever aqui em cima. Nosso ρ chapéu vai ser igual a quanto? Percebe o seguinte, que o x ele vai para uma componente do cosseno, no caso, né? O cosseno de φ vai ser o quê? O x, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? O módulo de ρ chapéu, né? O módulo de ρ chapéu é simplesmente 1. De modo que eu vou ter que a componente x vai ser justamente cosseno de φ, na direção x chapéu. Beleza? Mais, que é o nosso y chapéu, vai ser a componente que vem com o seno, né? Que o seno de φ vai ser o cateto oposto, no caso seria a projeção do eixo y, sobre a hipotenusa, que é 1. Então, eu vou ter aqui seno de φ, na direção y chapéu. Achamos que é o nosso ρ chapéu, bem simples, não teve muita dificuldade. Agora a gente vai ter que saber quem é o nosso φ chapéu. Como é que a gente vai descobrir o nosso φ chapéu? Percebe que o φ chapéu está crescendo para cá, né? Então eu tenho que fazer com que ele cresça para cá. Essa é a direção do φ chapéu. Eu posso escrevê-lo aqui. Está aqui, ó. Φ chapéu. Beleza? E agora? Agora eu tenho que saber qual o ângulo, né? Para a gente escrever em termos desse mesmo ângulo φ. Ora, esse ângulo aqui não é o ângulo φ. Por quê? Se a gente fizer aqui o tracejado, né? Continuar essa linha, a gente vai ter aqui um ângulo oposto pelo vértice. Aqui é uma relaçãozinha trigonométrica. No caso, uma matemática básica, né? A gente tem o seguinte, relacionado aos ângulos, né? Que este ângulo φ é este mesmo ângulo aqui. Ângulo φ. Na verdade, não é φ chapéu, não. Ângulo φ. Beleza? Então, esse ângulo é o φ, de modo que este ângulo aqui não pode ser o φ. Beleza? Como é que eu sei disso? Vou fazer o seguinte, eu vou traçar outra paralela aqui. Outra projeçãozinha. Continuar assim, um tracejado. De modo que a gente vai ter o seguinte. Eu vou descobrir este ângulo aqui. Eu quero saber quem é este ângulo. Então, eu vou chamar esse de baixo aqui de alfa, que vai ser exatamente igual a este cara. No caso, não vai ser exatamente igual, não. Por quê? O que eu quero dizer? Se alfa mais φ, vamos escrever aqui, ó. Alfa mais φ é igual a π sobre 2, né? Como é que eu sei disso? Visualmente você já consegue perceber, né? Que tem um ângulo de 90 graus entre eles. Então, se eu tenho alfa não, se eu tenho aqui φ, qual é o outro ângulo que seja necessário para que a gente tenha aqui um π sobre 2, né? 90 graus. Seria alfa. Esse cara aqui é alfa. Esse aqui. Beleza? Que faz jus, né? Aqui está o alfa, então aqui tem que ser alfa também. De modo que me sobrou este ângulo aqui. Aí, o mesmo raciocínio. Alfa mais algum ângulo vai nos dar π sobre 2. Que ângulo é esse? É φ. Aqui é uma bem simplória, né? Uma tentativa de dedução do ângulo. Mas existem outras mais sofisticadas mesmo, né? Mas aqui eu estou só fazendo só para... Não fazendo direto, mas pegando um pouquinho de um atalho, digamos assim, né? Então, aqui é φ.
este ângulo é φ. De modo que, vamos escrever aqui embaixo, eu tenho aqui o φ chapéu, aqui é o nosso eixo y, beleza? E aqui é φ. Então, se eu fizer aqui a projeção aqui em cima, ó, seria o nosso eixo x, beleza? Só que seria o x negativo. Logo, deixa eu botar mais afastado aqui. Quem é o nosso φ chapéu? Nosso φ chapéu vai ser o quê? Em termos do x, vai ser menos, por que o menos? Porque está apontando para a esquerda, né? Então seria negativo, menos o quê? Vai o seno, né? Cateto oposto. Seno de alfa, de φ. Na direção x chapéu, mais o cosseno, né? Cosseno de φ na direção y chapéu. Beleza? Prontos. Pronto, achamos os vetores unitários, né? Achamos quem usei chapéu, mais fácil de todos, né? O rho chapéu, que é cosseno de φ, x chapéu, seno de φ, y chapéu. E achamos o φ chapéu, né? Que é menos seno de φ, x chapéu, mais cosseno de φ, y chapéu. Bom, espero que tenha gostado. Se caso vocês quiserem testar se esta é uma base ortonormal mesmo, então façam aí o produto deles para ver se vai dar certo, né? Se eles são ortogonais entre si, né? Se forem, me digam aqui embaixo nos comentários se vocês acharam que são ortogonais. Beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo. Caso você tenha gostado, deixa aquele joinha. Se inscreve no canal, caso não seja inscrito. E a gente se vê no próximo episódio, na próxima aula. Um forte abraço e valeu!